Existem vários fatores que interferem no processo da lei da atração, como você verá nesse trecho da palestra do Dr. Joe Dispenza. Ele começa dizendo que ao acordar pela manhã muitas pessoas já começam a pensar sobre seus problemas. Ele prosseguiu explicando que esses desafios são na verdade, circuitos de memória em seus cérebros. Cada uma dessas memórias está ligada a pessoas, lugares e momentos específicos. Desde o momento em que começam o dia seus pensamentos já estão ancorados no passado, e cada uma dessas memórias traz consigo uma emoção específica. Essas emoções são de fato, o resultado final dessas memórias do passado. Quando essas memórias são evocadas, seja de forma consciente ou não, as pessoas frequentemente experimentam uma onda súbita de tristeza, infelicidade e até mesmo dor. É interessante observar como seus pensamentos e sentimentos desempenham um papel crucial na formação de seu estado de ser. Isso nos leva a uma conclusão importante: muitas vezes, o estado de ser de uma pessoa, quando inicia o dia, está enraizado no passado. Isso cria uma previsibilidade em relação ao futuro, já que o passado costuma ser um indicativo de que está por vir. Se você acredita que seus pensamentos têm influência direta sobre seu destino, deve perceber que os sentimentos desempenham um papel fundamental nesse processo. Por sua própria natureza, as emoções estão ligadas ao passado, o que significa que na maior parte do tempo, nossas vidas continuam a refletir as mesmas experiências passadas. É interessante notar como as pessoas muitas vezes recorrem aos seus dispositivos móveis assim que acordam, verificando mensagens, e-mails, redes sociais e notícias. Isso os faz sentir-se instantaneamente conectados a tudo o que é conhecido em suas vidas. Posteriormente, passam pelo mesmo conjunto de comportamentos rotineiros, realizando as mesmas atividades na mesma sequência, encontrando as mesmas pessoas e sendo acionados pelas mesmas respostas emocionais. Isso se torna uma espécie de programa automático. O que é fascinante é que essa rotina muitas vezes se torna tão arraigada que as pessoas perdem seu livre-arbítrio para o que agora opera como um programa subconsciente. Surpreendentemente, cerca de 95% de quem somos aos 35 anos é constituído por comportamentos memorizados, reações emocionais, hábitos automáticos, atitudes programadas, crenças e percepções que funcionam como um programa de computador. Isso significa que, na maioria das vezes, apenas cerca de 5% de nossa mente consciente está verdadeiramente ciente de nossos comportamentos e escolhas, enquanto o restante opera automaticamente com base nessas memórias programadas. Essa automatização leva à perda do livre-arbítrio, onde a pessoa se encontra repetindo padrões sem questionar ou fazer escolhas conscientes. É como se estivessem presos em um ciclo constante. No entanto, essa compreensão também abre a porta para a possibilidade de mudança. Ao se tornarem mais conscientes de como seus pensamentos e emoções estão ligados ao passado e influenciam seu presente, as pessoas podem começar a desafiar esses padrões. Desenvolver a capacidade de questionar essas memórias programadas, emoções e comportamentos habituais pode permitir que alguém tome decisões mais conscientes e eventualmente, criar um futuro diferente daquele que está preso no ciclo do passado. É uma jornada de autodescoberta e autoconsciência que pode levar a uma vida mais plena e significativa. Portanto, é importante lembrar que embora grande parte de nosso comportamento seja automatizado, ainda temos o potencial de moldar nosso próprio destino através da conscientização e da escolha consciente. Você afirma diariamente: eu quero ser saudável, quero ser feliz. Eu quero ser livre, mas o corpo está em um programa totalmente diferente. Então, como fazer? Você começa a fazer essas mudanças. Você tem que ir além do pensamento analítico, porque o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica, e é aí que a meditação entra. Você pode ensinar as pessoas a praticar como mudar suas ondas cerebrais, e quando eles fazem isso corretamente, eles entram no sistema operacional onde podem começar a fazer algumas mudanças realmente importantes. A maioria das pessoas espera por uma crise, trauma, doença ou diagnóstico para decidir mudar. Minha mensagem é: por que esperar? Você pode aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento, ou você pode aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Agora,
o interessante é que as pessoas estão acordando. A maioria das pessoas passa 70% de sua vida vivendo em um sistema de sobrevivência e estresse. As pessoas muitas vezes vivem antecipando o pior cenário com base em suas experiências passadas, o que na verdade, limita as infinitas possibilidades do campo quântico. Elas acabam escolhendo o pior resultado possível e se entregam emocionalmente ao medo. A repetição desse padrão as condiciona a ficarem constantemente em um estado de medo. Curiosamente, esse condicionamento pode levar o corpo a ter ataques de pânico, depressão e outros males sem uma razão aparente, simplesmente porque foi programado subconscientemente para isso. As pessoas acabam se tornando dependentes da adrenalina dessas emoções intensas e utilizam os problemas e desafios em suas vidas para reafirmar suas próprias limitações, talvez porque qualquer emoção é melhor do que sentir-se vazio. Quando chega o momento de buscar uma mudança, pode-se questionar por que as pessoas estão tão presas a esses padrões. A resposta está na forma como o cérebro e o corpo reagem. Cada vez que uma pessoa relembra um evento passado, ela recria a mesma química em seus cérebros e corpos, como se o evento estivesse acontecendo novamente. Isso ativa os mesmos circuitos neurais e desencadeia a mesma resposta emocional no corpo. Mas por que isso acontece? Bem, o corpo é, em certa medida, a mente inconsciente. Quando alguém começa a imaginar o pior cenário futuro, o corpo reage como se o evento estivesse realmente ocorrendo, porque não pode distinguir entre a realidade e o que é criado apenas pela emoção ou pensamento. Portanto, muitas pessoas acabam reafirmando constantemente seus estados emocionais. Quando chega a hora de romper com essas emoções limitantes, pode ser um desafio, pois o corpo parece mais poderoso do que a mente, devido ao condicionamento ao longo do tempo. É como se o servo se tornasse o mestre. Curiosamente, uma vez que as pessoas entram no território desconhecido, preferem até mesmo sentir culpa e sofrimento, porque ao menos essas emoções são familiares e previsíveis. O desconhecido muitas vezes é temido, pois é incerto e nos tira da zona de conforto. Por outro lado, muitas pessoas dizem: não consigo prever o que o futuro me reserva, estou no desconhecido. No entanto, eu argumento que a melhor maneira de antecipar seu futuro não é baseando-se apenas no que você já conhece, mas sim criando um futuro a partir daquilo que ainda não conhece. Como você pode fazer isso? Comece por considerar que pensamentos você gostaria de cultivar e que ações deseja tomar em um determinado dia. Feche os olhos e pratique mentalmente esses pensamentos e ações, ensaiando como você reagiria. O segredo está em concentrar-se profundamente, a ponto de fazer com que seu cérebro não saiba distinguir entre o que você está imaginando e o que está realmente acontecendo no mundo real. Ao fazer isso, você está praticamente programando seu cérebro para agir de acordo com esse futuro desejado. À medida que você continua repetindo esse processo, esse novo modo de pensar se torna um hábito. A parte desafiadora é ensinar as nossas emoções como será esse futuro antes mesmo de se materializar. Isso significa que você precisa experimentar a alegria e o sucesso antes mesmo de alcançá-lo, sentir-se rico antes de ver a riqueza, amar antes de encontrar um novo relacionamento ou sentir-se curado antes de experimentar a cura. Muitas vezes, as pessoas seguem o modelo antigo, onde esperam que algo externo mude como se sentem internamente. No entanto, no mundo quântico, temos o poder de causar uma mudança interna que afeta nosso mundo externo. Em outras palavras, quando você se sente bem, está gerando positividade e, em vez de esperar que algo aconteça lá fora, você está fazendo acontecer por causa do que sente por dentro. Isso é uma revolução em nossa maneira de compreender a realidade e nosso lugar nela. Quando você se sente completo, sua jornada de cura começa. Você está em sintonia com o poder da autotransformação. Ao amar a si mesmo e a todas as formas de vida, você está lançando uma onda de mudanças positivas no universo. Esta é a diferença fundamental entre viver como uma vítima e viver como um criador de sua própria realidade. Muitas vezes, nos pegamos acreditando que um pensamento é verdade apenas porque ele passou por nossa mente. No entanto, apenas pensar em algo não o torna a verdade.
Todos nós geramos inúmeros pensamentos todos os dias, e a maioria deles são repetições. Se permitirmos que esses pensamentos ditam nosso destino, nossa vida permanecerá inalterada, pois esses mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas, que por sua vez, resultam nos mesmos comportamentos, criando as mesmas experiências e emoções. A chave reside na conscientização desse processo. Isso é chamado de metacognição, o ato de se tornar consciente de como você pensa, age e sente. Quanto mais conscientes nos tornamos de padrões inconscientes de nossa mente e corpo, menos provável é que caiamos no piloto automático durante o dia. É um processo de autoconhecimento profundo e uma maneira de nos conectarmos mais plenamente conosco mesmos. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas para alcançar essa conscientização. Ela nos ajuda a nos familiarizar com nossos próprios pensamentos, comportamentos e emoções. À medida que nos tornamos mais íntimos com o nosso eu antigo, começamos a nos aposentar desse estado anterior, ao mesmo tempo em que cultivamos novos pensamentos e condicionamos nosso corpo a um novo estado emocional. Quando praticamos isso repetidamente, o novo modo de ser começa a se tornar a norma. Imagine isso como cuidar de um jardim. Para criar um novo jardim, é preciso remover as ervas daninhas do ano anterior, retirar as pedras que obstruem o solo, que podem ser comparadas aos nossos bloqueios emocionais, e preparar o solo para o plantio. É uma jornada de autodescoberta e transformação, mas é uma jornada que vale a pena. Lembre-se de que é quando nos sentimos desconfortáveis que aprendemos sobre nós mesmos e sobre os outros. O desconforto é muitas vezes um sinal de que algo está mudando dentro de nós. Às vezes, um programa antigo tenta retomar o controle, mas é nesse momento que podemos escolher estar conscientemente presentes e enfrentar o desconforto para crescer e evoluir. Quando você se ama e ama a vida em todas as suas formas, está começando a criar algo maravilhoso. Essa mudança é profunda e transformadora. A diferença entre viver como uma vítima e viver como um criador do seu mundo é notável. A vítima costuma culpar outras pessoas ou circunstâncias por sua situação, enquanto aqueles que vivem como criadores percebem que seus pensamentos e sentimentos têm o poder de moldar suas vidas. É importante lembrar que, apenas porque um pensamento cruza sua mente, não significa que seja verdade. Pensamos em inúmeros pensamentos todos os dias, e muitos deles são repetitivos. Se acreditarmos que esses pensamentos determinam nosso destino, nossa vida permanecerá inalterada, pois os mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas, comportamentos e experiências, resultando nas mesmas emoções. É por isso que se tornar consciente desse processo é crucial. Isso é conhecido como metacognição, que é a prática de se tornar consciente de como você pensa, age e sente. Quanto mais consciente você se torna dos padrões inconscientes da sua mente e corpo, menos provável é que você funcione no piloto automático durante o dia. Isso envolve uma profunda autodescoberta. A meditação desempenha um papel importante nesse processo. Ela o ajuda a se familiarizar com seus próprios pensamentos, comportamentos e emoções. Conforme você se torna mais familiarizado com o velho você, você está essencialmente se aposentando, permitindo que novos pensamentos e estados emocionais se tornem mais naturais. Imagine esse processo como cuidar de um jardim. Para cultivar um novo jardim, você precisa remover as ervas daninhas do ano anterior, limpar as pedras que obstruem o solo, que são como bloqueios emocionais, e preparar o solo para o plantio. É uma jornada de autodescoberta e transformação. Lembre-se de que aprendemos muito sobre nós mesmos e sobre os outros quando estamos fora da nossa zona de conforto. O desconforto muitas vezes é um sinal de mudança. Às vezes, um antigo programa tenta assumir o controle, mas é nesse momento que você pode escolher estar conscientemente presente e enfrentar o desconforto, permitindo-se crescer e evoluir. E assim, encorajo todos vocês a explorar essa jornada de transformação. Lembrem-se de que vocês têm o poder de moldar suas próprias vidas, de serem os criadores de suas realidades. A meditação é uma ferramenta incrível que pode ajudá-los a se tornar mais conscientes de seus pensamentos, ações e sentimentos, e a tomar o controle de suas vidas.
Acreditem em si mesmos, pratiquem autocompaixão e saibam que cada dia é uma oportunidade para crescer e evoluir. Juntos, podemos transformar nossas vidas e fazer deste mundo um lugar mais consciente e feliz. Obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Até a próxima!